O sétimo ele não falou bom nem muito bom. Ele falou, eu descansei, eu abençoei e eu santifiquei. Esse dia, relembrando da semana passada. O estudo de hoje é sobre o Espírito Santo. Relembrando só. Então Deus falou, olha, esse dia é um dia de comunhão entre eu e a criatura que eu criei. Não é? Eu não sei se eu comentei a semana passada, para a gente relembrar. Quando meu pai era vivo, não comentei não, né? Não lembra, acho que não, né? Quando meu pai era vivo, minha mãe, todo sábado à tarde, os filhos, os netos, os bisnetos, quando dava lá para 2 horas, 3 horas, ia para a casa do velho com a velhinha. E ali, olha, juntava a família, que era grande. E dava para ver no rosto do meu pai e da minha mãe a alegria que eles tinham em receber os filhos dele. Dava para ver a alegria. E quando os filhos não iam na casa dele, no domingo de manhã ele vinha na casa dos filhos, saber se estava tudo bem. E quando os filhos reuniam, ele estralava pipoca, ele torrava amendoim, ele fazia paçoquinha, né, Ivone? Sopa de feijão com a tarde, quando os filhos, os derradeiros que ficavam lá, né? Ele queria agradar os filhos, irmãos. Mas o que tem de ver isso com Deus? Tem sim. Quando eu vou na presença de Deus, irmãos, Deus se alegra. Quando eu falho de ir na casa do meu Pai do céu, ele fica preocupado, mas o que afastou o meu filho da minha presença? Eu via quando faltava algum filho, pesava no coração do meu pai. Ele ia para a rua, olhava e ficava preocupado. Eu fico imaginando com Deus, o nosso Pai. Por isso, irmãos, como era o sábado à tarde na casa do meu pai, aqui é o sábado de manhã que nós encontramos com Deus. Meu pai lá dava pipoca, amendoim, suco. E o que Deus dá para aqueles que buscam Ele na casa dele? Paz, amor, alegria. Ele abençoa, Ele supre a necessidade, né? Ele dá o amor dele para conosco. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Como é gostoso estar na presença de Deus, irmãos. Então lembra da semana passada o resumo? O dia 7º é o dia que vem desde a criação do mundo. E quando Deus ele reformar essa terra, depois de 1000 anos, será dado para o ser humano. E lá em Isaías 66, 22 e 23 diz que lá também, de um sábado a outro, ou todos os sábados, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Deus jamais ia tirar o mandamento que traz os filhos dele, né? Os filhos que vêm adorar. Eu não imagino meu pai falar para os filhos dele, né? Olha, eu não quero que vocês venham aqui na minha casa, não. Vai embora. Agora, será que Deus fala, olha filho, olha, eu separei o sábado, mas olha, eu mudei de ideia, não quero vocês aqui me adorando, não. Dá para imaginar um Deus assim? Não dá. Deus ele sente prazer e alegria em ver os filhos dele na casa dele. Por isso, irmãos, valorize. Você sabe que tem igrejas que às vezes elas ficam sempre vazias. Sabe por quê? As pessoas não têm alegria de estar na comunhão com Deus. Certo ou errado? Hoje à tarde eu dei uma ligadinha na televisão e eu vi lá um estádio. Corinthians e São Paulo. Lotado. Alegria, a pessoa vibra. Agora, irmãos, o nosso time do céu, o time de Deus, às vezes a gente não vibra. Às vezes a gente não tem alegria, o prazer e o privilégio de estar na presença de Deus. Às vezes a vida acontece, irmãos, que deixa um peso, às vezes, aquele cansaço espiritual, que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não é? Acontece assim ou não acontece às vezes? Acontece.
Eu já cheguei dia, irmãos, que eu não tinha um pingo de vontade de orar. Ô louco! Eu cheguei um dia de dobrar o joelho e falar: Deus, eu estou chateado, Deus, eu não estou com vontade de orar. Mas olha, Deus, se eu não buscar o Senhor, o que será da minha vida? Me ajude, Pai. Gente, quando a gente levanta dali, o poder de Deus está sobre a gente. Está entendendo? Que Deus seja louvado. Vamos então para a mensagem dessa noite. Pode colocar no quadro aí. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? As pessoas por aí, irmãos, têm uma grande dúvida a respeito do Espírito Santo. Eu já vi muitas pessoas evangélicas falar um para o outro: olha, você já foi batizado com o Espírito Santo? Ela fala: não, porque eu não falei língua ainda. Já viram alguém falar isso? Se você enrolar a língua, pular e falar, você recebeu o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma dádiva linda que Deus, Ele deu a cada um de nós. Você está hoje aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou no teu coração. E você veio aqui. Jesus, quando estava na terra, Ele fez a missão de salvar a humanidade, morrendo aonde? Na cruz. Quando Ele morreu, ressuscitou, Ele foi para o céu. Ele prometeu que mandaria alguém, que é o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver, né, o que é o Espírito Santo. E nós vamos começar, irmãos, com uma passagem até preocupante. Você já viu na Bíblia alguma coisa que nos preocupa? Você vai ver agora, né? Vamos lá. Qual o pecado que não tem perdão? O Espírito Santo tem algo a ver com o pecado que não tem perdão, irmãos? Será que existe um pecado que não tem perdão? O que você acha? Tem. Vamos ver o que a Bíblia responde aí? Mateus capítulo 12, 31 e 32. Por esse motivo eu vos digo, Jesus falando: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, ser-lhe-á perdoada. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesta era e nem na era que há de vir. Olha, irmãos, dá para ficar preocupado ou não? Todo pecado é perdoado. Contra Deus, contra o próximo. Mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo, diz que esse pecado não tem perdão. E nessa noite aqui você vai entender por que não tem perdão. Não é? Vamos lá? Dá para você ter uma ideia ali, né? Naquela foto ali, né? Jesus querendo segurar ali e a pessoa... O que faz o Espírito Santo? Para você entender o que é pecado sem perdão. Para você entender o pecado sem perdão, você vai ter que conhecer a vida e a ação do Espírito Santo na vida dos seres humanos. O que faz o Espírito Santo? Segundo Pedro 1:21. O que diz lá? Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a ação do Espírito Santo já começa na escrita desse livro, certo? O Espírito Santo, ele, no passado, ele dava sonho, visão, ele falava para as pessoas, e inspirado pelo Espírito Santo, eles escreveram esse livro, certo? Então, olha como é a atuação muito bonita. Algumas dicas, né? Se eu virar a costa para esse livro aqui, eu estou pecando contra o Espírito Santo? Então nessa noite aqui a gente vai começar
ter uma vaga ideia de quem é Ele e o que é pecar contra Ele. Então, irmãos, a palavra de Deus que você tem na mão aí, se você ler algo aí, que Deus fala, faça isso, viu, Vanderlei? Faça isso. Se você falar, não, eu não vou fazer não, você está resistindo quem? O Espírito Santo. Por isso que eu falei, Rodolfo, que hoje em dia é difícil. É fácil a pessoa falar, oh, não, eu amo a Deus, você faz a vontade de Deus? Ah, mas é difícil, é muito complicado, né? É isso mesmo? Então o Espírito Santo usou homens santos e fez com que escrevesse a palavra que temos hoje na mão. Quando somos batizados com o Espírito Santo? Segundo o que pregam por aí, irmãos, segundo o que pregam. Diz que a pessoa batiza nas águas, tudo bem? Passa um tempo, quando ele começa a enrolar a língua, aí fala, você batizou com o Espírito Santo. Será que é assim? Não, vamos ver o que diz aqui. João capítulo 3, 3 a 8. Jesus falando para Nicodemos, né? Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Dá para entender mais uma deixa aí de pecar contra o Espírito Santo. É recusar o nascimento do Espírito Santo, né? O que diz lá para complementar? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O primeiro nascimento nosso, do pai e da mãe, é carne ou é Espírito? É carne. Temos todo o desejo, as inclinação para o mal. Agora Deus, ele vem depois, ele dá uma segunda chance. O segundo nascimento nas águas, e a pessoa renasce uma criatura do Espírito Santo. Está começando a entender? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você não escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e para onde ele vai. Assim acontece os que é nascido do Espírito. Então, irmãos, daqui uns dias a gente vai ter um estudo sobre o nascimento, o batismo. Quando a pessoa é batizada nas águas, irmãos, ali é como se fosse um útero, as águas, né? Uma criança, quando sai do ventre da mãe, eu lembro o meu filho mais velho, né? Uma noite ali, estourou a bolsa. Acabou a água, tem que nascer. E o nascimento também do Espírito, ele é feito na água também. Quando eu vejo um tanque batismal, ali eu vejo um útero. Nasceu da água e do Espírito. Mas é um assunto para posterior, né? Então, irmãos, se eu recusar em nascer do Espírito, estou pecando contra o Espírito Santo. Deu para ter uma ideia ali, né? Jesus, ele precisava nascer de novo? Não, ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Mas ele nasceu da água, o processo. Por quê? Para dar o exemplo. E é interessante que quando João batizou Jesus, e quando Jesus levantou da água, diz que o céu abriu e uma voz dizendo, esse é meu filho amado, que eu tenho prazer. E o Espírito desceu até ele em forma do quê? Em forma de pomba. Olha que interessante, né? Esse é o nascimento de novo, um novo nascimento. E a Bíblia diz, se eu pecar contra o Espírito Santo, em outras palavras, se eu rejeitar o Espírito Santo, não tem perdão. Será que o Espírito Santo, ele obriga a gente, né? Será que o Espírito Santo, ele obriga a gente a fazer a vontade dele? É claro que não, irmãos. Nós somos livres para escolher, fazer escolha.
Se eu quiser dedicar minha vida para Deus, Ele vai aceitar com o maior carinho. Agora, se eu não quiser dar minha vida para Deus, Ele vai respeitar a minha decisão. Né? Qual a missão do Espírito Santo aqui na terra, então? Romanos 8, 26. Para quem diz que Espírito Santo é só enrolar a língua e pular e gritar, irmãos, vocês estão vendo aí que vai muito mais amplo do que isso. Qual a missão do Espírito Santo? Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, quando eu estou fraco, quando eu estou desanimado, quando eu vou fazer besteira na minha vida, o Espírito Santo diz aí que Ele me assiste nessas fraquezas. Você não ouve aquela voz, não faz isso, não faz, Deus te ama, ânimo. Você ouve essa voz ou não ouve? Essa voz é de quem? Do Espírito Santo. E aqui nesse verso, irmão, diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nos momentos que nós estamos para escorregar, Ele nos ampara. Ele nos ajuda. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. O que vos fala aqui já fez muita caca na vida. E todas as vezes que eu quebrei a cara, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Só que eu ignorei. E depois eu colhi resultados amargos. Não é isso? Sim? Diz ali que Ele intercede por nós. Então, irmãos, o Espírito Santo pega a tua oração que você ora ali, quando você dobra o joelho, Ele pega a tua oração e leva diante de Deus e para Deus e diz, olha, lá o Lucas, né? Lá o João, a Maria, ele está orando, ele está pedindo ajuda. Diz que Ele intercede por nós. Pelo menos está aqui em Romanos, né? Romanos 8, 26. Ele intercede por nós. Você tem amigo? O bom amigo, quando ele procura te ajudar ou te estragar? Te ajudar. Eu vejo o Espírito Santo como bom amigo lá, que assiste diante de Deus e tenta nos ajudar a consertar às vezes a nossa vida aqui na terra. Que amigão, irmãos. Agora, se eu voltar as costas para Ele, eu estou pecando contra o Espírito Santo, né? Quem recebe o Espírito Santo? Olha que interessante, irmãos. É uma boa pergunta. O Espírito Santo, será que Deus deu para todos? Aceite ou não, vai receber? Mateus capítulo 28, 19. Jesus, Ele fala, portanto, vão e façam discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, irmãos, é você aceitar a união da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente quem passa por esse processo, irmãos, recebe o Espírito Santo, né? Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu perguntar aqui, quem daqui quer ser filho de Deus? Todos nós, não é? Ninguém quer ser filho do outro, quer? Não. E aqui Romanos, o apóstolo Paulo diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos guia, irmãos. Somente quando eu entrego a minha vida na mão dele, quando eu obedeço a ele. Está entendendo? Aí eu posso dizer que sou filho de quem? Sou filho de Deus. Para Deus, quem não obedece a Ele, irmãos, quem rejeita a sua palavra, se considera filho de Deus?
Não. Segundo o que está ali a Bíblia, não. Está entendendo? Então, por isso que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Essa palavra guiado, você lembra o quê? O seu carro, né? Eu falei várias vezes aqui. Você está indo para uma estrada, né? Com o seu carro, né? De repente alguém dá com a mão carona, aí você para e abre a porta de trás do carro, né, Michel? Aí você fala, pode entrar. E a pessoa que está de carona, ele fala, não, mostra o banco da frente. Aí você fala, poxa, já estou fazendo um favor, ainda está escolhendo o lugar. Aí você abre a porta do lado teu. Pessoa olha, diz também, ó, aí também não. Aí você fala, mas espera um pouquinho, o que você quer? Ele mostra o volante, eu quero guiar. Sendo guiado. Irmãos, o Espírito Santo não quer ir de carona na tua vida. Ele tem que guiar a tua vida, ele tem que mandar. Você e eu tem que obedecer. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16, mais uma aqui. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, eu nem imagino a minha vida em ser filho do mal. Mas pode acontecer ou não pode? Quando eu rejeito a vontade de Deus, quando eu rejeito esse livro, irmãos, eu estou rejeitando o Espírito Santo na minha vida. Está dando para entender? Cada verso aqui vai clareando mais, né? A ação dele. Qual a transformação que o Espírito Santo faz na vida de cada ser humano? Vamos tirar fora aí. O que o Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, o que você faz? Se perguntar para um evangélico, para um pentecostal, ele vai falar aquilo que eu falei agora há pouco. A pessoa enrola a língua, pula, grita, né? Fala um monte de coisas que ninguém entende. E diz, olha, só Deus entende. Vocês já ouviram isso aí, não ouviram? O que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito Santo é o que é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram na carne as suas paixões e seus desejos. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer ver se uma pessoa tem o Espírito Santo? É pavio curto, não tem o Espírito Santo. É uma pessoa briguenta? É bem difícil. Aqui diz, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem não se consegue controlar, irmãos? O Espírito Santo, ele age dessa forma na nossa vida. O Espírito Santo, ele se torna como se fosse um freio na vida do ser humano. Tem hora que eu tenho que falar comigo mesmo, ó, puxar minha orelha. Cláudio, para com isso, Cláudio. Cláudio, pensa bem, respira fundo. Vai falar? Não, não fala. Pensa o que você vai falar. Irmãos, quem são guiados? Obrigado, Marcos. Pode pôr ali em cima. Deu para entender quem tem o Espírito Santo? Essas características é a pessoa possuída pelo Espírito Santo. Mais uma. A Bíblia diz que é uma nova criatura, né? O que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo, você leu lá. Agora, se você tem o Espírito Santo na sua vida, certo? Você é uma pessoa que aceitou o Evangelho, tem o Espírito Santo. O que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? Jesus, ele fez uma promessa para os seus discípulos e para nós também. Se eu e se você desejamos o Espírito Santo e almejamos, quando ele descer, estiver na nossa vida, olha o que vai acontecer. Atos 1, verso 8.
mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele falou, quando o Espírito Santo descer, estiver na tua vida, além de você ter todos os característicos lá atrás, você vai ser minha testemunha. Você vai ver alguém que... vai ser alguém que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, olha, você é cristão, você é diferente, você é de Deus. É isso mesmo? Você vai testemunhar desse Jesus para esse mundo. Irmãos, não tem como uma pessoa dizer que tem um Espírito Santo se ele não fala de Deus para outras pessoas. Quando fala aqui, olha, você vai ser minha testemunha, o que faz a testemunha? Quando você vai no fórum ali, o juiz chama a testemunha. Ele vai perguntar para a testemunha, o que você viu e ouviu? Relata a vida. Irmãos, o cristão tem que relatar tudo sobre o amor de Deus, né? Falar do amor de Deus, transmitir o amor de Deus, né? É interessante que tem uma parte, irmãos, quem anda com Deus se parece com Deus. Pode ver, o marido e mulher, quando vivem juntos, chega no tempo, ali eu falo, olha, é o jeito de um, é o jeito do outro, a fisionomia de um, é a fisionomia do outro, né? Pedro, ele andou com Jesus 3 anos e meio. No finalzinho ele tentou falar que não conhecia Jesus, que não era da turma dele. A turma falou, mas não tem como, olha a tua cara, a tua aparência, te denuncia, você é amigo dele sim. Irmãos, quem é amigo de Jesus não tem como esconder. E diz, você vai ser testemunha de Jesus na tua casa, na tua rua, no teu bairro, até os confins da terra, né? É isso aí, irmãos. Você vai pregar, vai falar do amor de Deus. E, irmãos, e uma coisa interessante. Jesus disse que ele voltaria a essa terra, certo? Só quando o evangelho fosse pregado a todas as pessoas. Certo? Olha a atuação do Espírito Santo para nós falar da volta de Jesus. Deu para entender, irmãos? Pergunta, o Espírito Santo, ele tem tristeza? Será que o Espírito Santo, ele tem sentimento? Irmãos, essa bolsa aqui é da Áurea, né? Cheia de dinheiro, né, Áurea? Essa bolsa, ela tem sentimento? Essa bolsa, ela sente tristeza? Essa bolsa, ela faz plano para as pessoas? Não, ela é um objeto inanimado, certo? Agora o Espírito Santo, irmãos, será que é um ser inanimado também? Não. E a pergunta é essa, o Espírito Santo, ele se entristece conosco? Efésios capítulo 4, verso 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. É duro quando você vai falar para alguém ali e a pessoa vira a costa para você. Como é que você sente? Você que é pai vai dar um conselho para o seu filho e o seu filho vira a costa e não dá a mínima. Como é que você fica? Fica triste, entristecido. Assim também o Espírito Santo, quando ele quer falar para você, você leu, pratique o que está na palavra de Deus. Você fala, olha, sinto muito, mas é muito pesado. Para mim não dá. O Espírito Santo, ele fica entristecido, né? Exatamente, é que esse verso nós já lemos, né? Diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas, né? Ele tem sentimento. O Espírito Santo é um agente de sentimento. E nós podemos entristecê-lo também. Já vemos, né? Da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se tem gemidos, irmãos, é porque tem o quê? Sentimento, né? Outra pergunta, como o Espírito Santo ele age na vida da pessoa? Porque eu tenho que aprender sobre isso, irmãos.
Eu não quero pecar contra o Espírito Santo, porque esse pecado não tem perdão. Como age o Espírito Santo? João capítulo 16, verso 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele te convence. Eu dei uma ideia agora há pouco, que ele vai falar: filho, não faça isso, não faça isso. Não é? Ele nos convence para nós não pecar. Da justiça e do juízo. Quando fala da justiça e juízo, nós pensamos o que, irmãos? Numa forma da ordenança de Deus, nos mandamentos de Deus. Certo? Então ele nos convence do pecado, da justiça e do... Vamos separar aquela palavra ali, pecado. Pode grifar ali, Rosinha. Aquela palavra pecado. Está vendo ali? Pecado. Você imaginou a situação que o ser humano vive na vida? Quantas vezes você estava entre duas decisões para tomar? Uma, o Espírito Santo tentava fazer com que você partilhasse a decisão ao lado de Deus. Do outro lado, Satanás. É aquela voz da consciência, né? A Bíblia diz: você vai ouvir uma voz por trás de ti que diz: olha, esse é o caminho, ande nele. Quando você vai tentar fazer alguma coisa errada, você não ouve uma voz na sua consciência e fala: não faça isso. E você vai olhar outra voz dizendo: faça, não tem problema não, tudo pode. Vamos voltar lá atrás, quero pegar aquela palavra com a Rosinha. Opa, aí. Pecado, lembra? Quando ele vier, ele vai convencer nós do pecado. Lembrou mesmo o que nós falamos aí? Pecado, pecado, né? Pecado. Então agora vamos lá, a próxima. O que é pecado? Se o Espírito Santo ele me convence do pecado, mas espera um pouquinho. Então eu tenho que saber o que é pecado, não tem? Tenho ou não tenho? E o que é pecado? O que diz lá? Romanos 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseado na obediência da lei, pois mediante a lei tornamos plenamente conscientes do pecado. Pecado, o que é? Transgressão da lei. Pela lei dos 10 mandamentos, eu sei quando eu peco e eu não peco. Olha que interessante. É isso? Se ele me convence do pecado, e pecado é a transgressão da lei, é sinal que a lei de Deus, os 10 mandamentos, ainda está em vigor. E é interessante que as religiões por aí dizem: não, Jesus aboliu a lei, isso era para o povo judeu, né? Se é para o povo judeu, eu posso botar Deus em segundo lugar, né? Adorar a imagem, brincar com o nome de Deus, não preciso adorar a Deus, eu posso desonrar meu pai e minha mãe, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso falar mal de todo mundo, eu posso cobiçar todas as pessoas. Se foi abolido, né, João? Mas não foi. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. O pecado é a transgressão da lei. E aqui Romanos 4,15 diz: porque a lei produz ira, mas onde não há lei, não há transgressão ou pecado. A lei suscita ira. É isso mesmo? Você gosta quando alguém vem chamar você atenção? Gosta? A lei, ela nos chama atenção. Os 10 mandamentos, na sua íntegra, fala: não, 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 não. Dá para entender, irmãos, que o Espírito Santo, além de ser nosso amigo, é o nosso Pai aqui na terra, espiritual, que nos dá conselhos para que nós vivamos uma vida melhor. Então, o que é pecado? É transgressão da lei. Se você vê alguma pessoa pisando nos 10 mandamentos, irmãos, essa pessoa, segundo a Bíblia, está pecando contra o Espírito Santo.
Pecado contra o Espírito Santo. Segundo Pedro 2, 20 e 21. Quer saber se você pecou contra o Espírito Santo? Como é que está a vida? Lá em 2 Pedro diz assim: se tendo escapado da contaminação do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrarem-se novamente nelas enredados ou voltarem para trás, né? E são por elas dominados, né? Estão em pior estado do que o primeiro, o princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que fora transmitido. É sério isso, não é, irmãos? Pecar contra o Espírito Santo, você ter o conhecimento da palavra de Deus, você saber a vontade de Deus, ter a noção de que você tem que fazer, e de repente você deixa e volta atrás. Você desiste e abandona tudo da tua vida. Aqui diz que o último estado é pior do que o primeiro. Antes era um pecador inconsciente. E depois que conhece, é um pecador consciente. É o mesmo que você falar: filho, não põe o dedo na tomada. Tudo bem, ele sabe que não é para pôr, que toma choque. Aí daqui a pouco ele vai lá e põe o dedo. Ele está sabendo. Agora, se você não falou para ele, ele vai lá e bota o dedo. Ele fez aquilo inconsciente. E a mesma coisa a questão do pecado, dos mandamentos de Deus. Quando eu conheço, que eu sei que tem que fazer a vontade de Deus, eu não faço, irmãos. Eu estou pecando o pecado contra o Espírito Santo. Olha porque religião, conhecimento vai além do que a turma prega por aí. As pessoas pregam o evangelho o seguinte: olha, aceita Jesus na tua vida, ele vai dar dinheiro, carro, vai tirar doença, você não vai morrer, ele vai fazer tudo para você, ele vai te salvar, ele é amor, ele é tudo. Quem não quer esse Deus? Agora, quando a palavra de Deus diz: olha, se você aceita Jesus, você vai ter que fazer a vontade dele. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Aí você fala assim: não dá, não é? Então pecar contra o Espírito Santo é voltar atrás das decisões que tomamos na nossa vida, né? A gente vê aí a pessoa que não bebia, de repente volta a beber. Quem adultera, volta a adulterar. Quem mente, volta à vida de mentira, né? Irmãos, se você já deixou a vida de pecado lá, não volte mais atrás, irmãos. Não volte. Tem um verso na Bíblia, diz aí um provérbio que diz que o cão volta ao vômito. Você viu o cão vomitar? Ele sai, daqui a pouco ele vai lá e ele come de novo. Já viu isso aí? É o que acontece. Quem aceita o evangelho abandona tudo e não quer mais saber de Deus. É o pecado contra o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Irmãos, como que eu faço para receber o Espírito Santo? Aonde o Espírito Santo ele quer morar? Qual o endereço do Espírito Santo? Romanos 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O Espírito Santo, irmãos, olha que interessante. Antes de uma conversão, do conhecimento, você que nesses 2 meses está aqui frequentando, ele está fazendo você, tentando convencer você nesse livro. Depois que ele te convencer, ele precisa mais trabalhar exteriormente? Não. Aí ele vai trabalhar interiormente. E aí é através do batismo. Antes ele age de uma maneira exterior. Mas ele não quer ficar do lado de fora, ele quer morar dentro
do ser humano, do coração. E aqui diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em nós. E que nós não somos de nós mesmo. Essa história de falar quem manda no meu nariz sou eu. Tem muita gente que fala isso e acaba lá o dia seguinte lá, nariz gelado e duro lá no cemitério. Irmãos, a minha vida, a tua vida é propriedade de quem? Do Espírito Santo, de Deus. Esse corpo aqui, olha, né? Deus me emprestou não sei quantos anos. Esse corpo ele tem uma validade aqui nessa terra. Um dia Deus vai levar eu para o descanso, para dormir. Está entendendo? Agora, esse corpo, esse tempo que eu tenho, é a oportunidade de eu receber a Deus na minha vida. Está entendendo? Nós somos propriedade de Deus. Só que Satanás, ele disputa essa propriedade também, ou não disputa? A Bíblia diz, você não pode servir dois senhores. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, para nós pertencer a Deus, nós temos que dar ouvido para a voz do Espírito Santo. E aqui o verso 20 diz que nós fomos comprados por bom preço. Deus nos comprou. Espera um pouquinho, quando a gente compra alguma coisa, é sinal que está lá no mercado, né? Na farmácia, na loja. Não é assim? Você vai na loja lá ver uma camisa, né? Camiseta bonita, fala, quanto que é? R$20. Me dá aí. Paga e leva. Diz que Jesus, ele também me comprou. Né? Nós estávamos na prateleira do diabo, pertencendo a ele. Jesus, ele foi lá, ele me comprou e trouxe para o lado dele. E qual o preço que Jesus pagou da minha vida? Da sua vida, o sangue. Então, irmãos, por que eu pito mais para o lado de Deus? Medo do inferno? Não. Por amor a Jesus. Ele deixou a coroa, deixou a glória, veio a esse mundo, nasceu como criança, né? Foi perseguido, maltratado, foi morto e através do sangue dele ele me comprou. Irmãos, e quando eu aceito, né? Quando eu caminho para o lado de Deus, quando eu aceito essa negociata, o Espírito Santo ele se torna parte do meu corpo, né? É isso mesmo? Deixa aí, pode ir. Vamos voltar aqui. Irmãos, eu creio que todos nós que estamos aqui queremos fazer a vontade de Deus, queremos agradar a Deus, queremos um dia estar no reino dos céus. O ministério de Jesus agora ele está diante do Pai intercedendo por nós. E ele enviou o Espírito Santo para estar conosco até a consumação do século, até a volta de Jesus. E o Espírito Santo ele tem uma obra na minha vida e na sua vida também, irmãos. Ele quer mudar os nossos hábitos, os nossos costumes. Se você olhar o que o ser humano tem, ele só tem maus hábitos. Deus um dia ele vai voltar a essa terra. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens do céu para levar no reino dele. O reino dos céus, irmãos, é um lugar preparado. É um lugar que não vai ter as coisas que a gente é acostumado a fazer aqui. Agora eu pergunto para você, o céu começa aonde? Aqui hoje. Hoje, irmãos, eu tenho a oportunidade de conhecer a Deus, estudar a palavra de Deus. Aqui fala a maneira de vida que Deus quer que eu vivo. A maneira de vida que Deus quer que você viva. Ele deu o Espírito Santo para nos conduzir nesse mundo. Não é? Lá em João capítulo 16, verso 13, quando o Espírito da verdade vier, ele guiará toda a verdade. O Espírito Santo ele quer nos guiar a toda a verdade, irmãos. Mas uma coisa que Deus ele é impossível Deus fazer por nós. É impossível. É transformar um coração que não quer ser transformado. Deus é impossível ele obrigar alguém que não quer nada com ele. Então, irmãos, Deus ele faz um apelo a cada coração.
O primeiro verso que nós lemos diz que todo pecado tem perdão diante de Deus, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. O Espírito Santo é o único agente aqui na terra que pode fazer com que eu mude a minha vida. O Espírito Santo é a pessoa que quer dirigir a minha vida. O Espírito Santo é a pessoa, o agente divino, que quer transformar-nos, para que um dia, quando formos para o reino dos céus, nós tenhamos uma vida de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu fico imaginando se Deus levar uma pessoa para morar no reino, que tem esses hábitos de usar droga, beber, fumar, a pessoa tem o costume de gritar com o outro, ofender, brigar com todo mundo. Se Deus levar uma pessoa para o reino dele, que faz o que é mal, como é que a pessoa vai ficar lá em cima, irmãos? Vai se sentir mal. Então a transformação, ela tem que ocorrer nessa vida. E para que essa transformação ocorra, irmãos, Deus, ele deu o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, para mudar a nossa vida. Eu já vi muitas pessoas falar: olha, irmão, quem quer fazer um voto para com Deus, levanta e vem aqui à frente, nós vamos orar. Irmãos, eu não faço isso, não. Não prometa nada para Deus, irmãos. Nunca prometa nada. Eu não prometo nada para Deus. Eu sempre falo para Deus: Deus, eu tenho vontade, só que eu sou falho, eu sou fraco, já pisei na bola muitas vezes, eu posso não cumprir. Mas eu falo para Deus: Deus, se o Senhor me ajudar e eu colaborar, eu vou conseguir. Ao você ir para a tua casa hoje, irmãos, fale para Deus: olha, Deus, quantas vezes já ouvi a tua voz na minha vida? Quantas vezes já tapei os meus ouvidos? Quantas vezes já fechei os meus olhos diante da tua voz? Puxa vida, Deus, nessa noite eu vi que eu estou rejeitando o teu poder. Eu estou rejeitando o teu agente divino, o Espírito Santo. E nós nessa noite, irmãos, possamos fazer um plano para com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me ajudar e eu colaborar, nós vamos conseguir. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós estamos aqui nesta vida, nós estamos caminhando para o reino de Deus, o reino dos céus. E vale a pena, irmãos. Se eu falar para você, é fácil? Não, não é fácil. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome tua cruz e me siga. Quando Jesus fala renuncie a si mesmo, ele está dizendo: olha, você vai renunciar à sua vontade, aos seus desejos. Quem vai mandar em você agora sou eu. E olha, você vai ter uma cruz para levar. Por que cruz, irmãos? A cruz que cada um de nós levamos nessa terra, né, não chega a ser tão pesada a qual Jesus levou. Cada nós passamos por problemas, dificuldades, enfermidades. Se eu abrir espaço aqui, cada um tem uma história triste para contar na vida. Nós temos que levar essa cruz. Nós não podemos acovardar e abandonar. Se nós estamos sem força, clame a Deus, Ele te dá força. Se nós achamos que não vamos conseguir, irmãos, temos um Deus forte. Tem um pensamento que diz: nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Não é? Nunca fala para Deus: Deus, eu tenho um grande problema. Não fala assim, não. Chega para o teu problema e diz: olha, eu tenho um grande Deus. Esses dias o pastor falou algo interessante. Quando a gente vê aqueles aviões de 200, 300 pessoas daqui de baixo, a gente vê que tamanho lá em cima. Pequenininho. Quando a gente vai no aeroporto, a gente vê aquele gigante, aquele monstro. Às vezes, irmãos, a gente vê Deus pequenininho. Sabe por quê? Porque eu estou bem longe dele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a sua grandeza. E é isso que Deus pede para cada um de nós, irmãos. Quando nós achamos que não vamos conseguir, que somos fracos, que as dificuldades, qual é o limite? Qual é a quilometragem? Qual é a distância entre eu e Deus? Qual é?
1 quilômetro, 10, 50? Você falar, Pai, me ajude. Ele já estende o quê? A mão. Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Irmãos, nós não precisamos sofrer nesse mundo. Não precisamos. Jesus, Ele quer nos ajudar. O céu, Ele deu tudo para nós, para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. É o meu desejo nesta noite. Amém. E para finalizar, vamos